Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês, satisfação imensa estarmos juntos por mais um culto racional aqui no canal, tá certo? Você é o nosso convidado sempre, convidado especial. Convide mais pessoas, você pode se inscrever e também convidar mais pessoas para sempre estar visitando aqui o canal, fazendo parte, sendo um inscrito e ouvindo sempre mensagens aqui para edificação da sua vida. E detalhe, mensagem sem tendência, né? Uma mensagem pura do Evangelho pleno do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Aliás, tudo que nós trazemos aqui tem relevância por conta de ser a palavra de Deus, tá certo? Mas eu estava meditando num texto onde o Senhor Jesus ele estava debatendo ali, confrontando com os fariseus, né? E ele escutava os absurdos que os fariseus falavam, como a gente escuta muitos absurdos hoje, né? De pessoas citando determinadas coisas e usando até a Bíblia para poder controlar, ter o controle sobre a vida das pessoas que estão fragilizadas. Eles usam eles usam as fragilidades das pessoas e eles calçam ali as ideias deles com os versículos que eles isolam. Aí o Senhor Jesus fez uma observação interessante. Ele estava escutando aqueles absurdos, ele diz assim, ó, livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 24, ele diz assim, ó, respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Olha só a pergunta de Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? Ou seja, eles estavam falando, citando coisas ali, mas na verdade eles não conheciam a profundidade daquilo que estava anunciado, das profecias que estavam anunciadas e que estavam se cumprindo em Cristo, né? Tá, mas não vou me aprofundar nisso. Onde eu quero chegar com essa conversa de hoje, com o nosso papo de hoje? É o seguinte, muitas pessoas, né, o erro delas provém exatamente de não conhecerem as Escrituras. É importante, porque eu digo para você o seguinte, tudo bem você escutar, por exemplo, você entrou no canal e eu estou aqui colocando essa mensagem. Ok, a orientação que eu lhe dou é que você não apenas escute essa mensagem aqui do canal, mas que, já que eu dei uma referência, inclusive tudo que nós falamos aqui a gente coloca na descrição, você possa pegar o livro de Marcos, capítulo 12, e leia todo. Veja antes, isso é você prestar atenção no contexto, antes, depois, por que esse texto está falando isso, por que Jesus falou isso, para quem que ele falou, sabe? Porque assim você dá condições ao Espírito Santo para ele poder discernir isso dentro de você, no seu coração, na sua alma, na sua mente. Isso é um culto racional, inteligente, que pensa, ok? Então assim, porque se você não pode transferir a sua responsabilidade da leitura das Escrituras para outro, que é o que a gente vê hoje. As pessoas dizem assim, eu vou lá vamos dizer assim, eu vou lá na igreja, vou lá no templo, no lugar de culto. Chega lá, vai ter lá um pregador, e ela vai prestar atenção ali naquele pregador e vai escutar a palavra. O interessante é levar a sua Bíblia e você conferir ali com o que ele está dizendo. E não ficar só com aquela explicação. Quando eu digo ficar só com aquela explicação, significa, ele falou, ok, agora eu quero ver, depois num momento mais tranquilo, por que ele falou aquilo ali, se aquilo ali que ele está falando coaduna, condiz realmente com o que está escrito aqui, no contexto. Então você não pode transferir a responsabilidade sua, porque a responsabilidade da leitura da Bíblia é nossa. A gente acaba transferindo para outros, e aí que está o perigo. Você vê, o Senhor Jesus está reprovando e chamando a atenção aqui de fariseus, doutores da lei, dizendo para eles o seguinte, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras? Olha só, não provém o vosso erro? Então, existe um erro aí, né? Agora vamos lá, eu vou pegar aqui um outro versículo, outra passagem, que reflete muito bem isso. O famoso livro de Oséias, né, nesse texto aqui, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento, ponto. Então isso aqui todo mundo já escutou, pelo menos a grande maioria
das pessoas já ouviram isso. O meu povo está sendo, e até repete, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Agora, a gente tem que seguir a leitura, porque na sequência da leitura diz assim, ó, porque tu, sacerdote, aí, ó chibata, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Olha só. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Acontece aqui que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O povo, ok. Aí diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Você vê, aquele que diz que vai pregar a palavra de Deus ou o evangelho, aquele que está sobre ele essa responsabilidade, ele tem que ter sim a dedicação e a responsabilidade, né? Desculpa a redundância, de ter o conhecimento daquilo que ele está falando. E ele não pode pegar uma coisa que Deus disse, uma palavra que Deus falou num sentido e transformar para outro sentido. Ele não pode fazer isso. Então as pessoas, né, aqui, o povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimento. Agora eu quero falar um pouco desse povo também, porque esse povo aqui acaba fazendo o quê? Transferindo a responsabilidade deles também de conhecer as Escrituras. Porque não é só o pregador lá que tem que conhecer a Escritura. Claro que está sobre ele a responsabilidade de conhecer e passar o que é, ok. Mas as pessoas, aí a gente pode fazer lembrança lá do povo de Bereia, lembra? No livro de Atos, quando o povo, os bereanos, eles todos os dias examinavam as Escrituras para saber se o que o Paulo, o apóstolo, estava falando coadunava, se tinha sentido com o que estava escrito aqui na palavra de Deus ou nas Escrituras. Então essa é a forma correta de uma pessoa que tem responsabilidade em realmente conhecer as Escrituras. Então, o evangelho, ele é simples, mas é importante que você tenha a responsabilidade de você também buscar e conhecer, porque senão você vai começar a errar, né? Como diz lá a chamada de atenção que Cristo deu, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras. Esse que é o problema, muita gente falando de coisas que elas não conhecem, né? Pessoas que elas apenas aprendem os cerimoniais, as formalidades, né? As normas, né, de uma instituição e acham que aquilo ali é escriturístico, e não é escriturístico. Tem muita coisa que não tem a ver com o que está escrito, não tem a ver, não é, foi inventado. Inventam coisas, sabe? E as pessoas vão sendo destruídas. Mas de onde que vem esse erro? O erro vem de não conhecer a Escritura. Então é importante que você conheça a Escritura, você tem que adquirir o bom hábito de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. Não fique transferindo essa responsabilidade de leitura pessoal para outros. Por mais que tenha o canal aqui, eu te dei as referências. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 24. Livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, em diante. Então você tem que, com responsabilidade, falar, não, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero entender. Porque aí você está anulando os erros, os possíveis erros. Tá certo? E dessa forma, com simplicidade, você é uma pessoa livre. Você tem que ser livre. Não pode viver dentro de uma bolha. Aliás, desculpa, pode, porque também as pessoas podem fazer essa escolha. Tem gente agora, que às vezes assiste o canal, que ela vive dentro da bolha. E que qualquer coisa que a gente fala aqui, que está dito aqui no texto sagrado, ela é capaz de fazer valer mais a palavra do líder dela do que o que está escrito. Não, isso aí não é desse jeito também não, né? Tem pessoas que elas anulam, elas ficam escolhendo, selecionando versículos para poder crer. Se aquele versículo está reprovando um perfil ou um comportamento dela, ela acha, não, isso aí foi escrito pelo homem. É o que a gente escuta. Mas se é uma palavra, olha, eu sou contigo, Deus, né? Ali fazendo menção de um benefício, de uma bênção, aí ela fala, eu tomo posse. Você entende? O ser humano é desse jeito. E a palavra de Deus a gente não pode negociar. Eu tenho dito para algumas pessoas que elas falam assim, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Mas elas, na verdade, não são todas, mas na verdade muitas, elas querem realmente que eu venha aqui no canal para poder levantar uma bandeira aí pessoal,
Eu não tenho que levantar bandeira pessoal nenhuma, eu tenho que fazer valer o evangelho do reino de Deus, né? E assim, eu não posso negociar o que não é meu. Por exemplo, eu tenho aqui um óculos, tá? Esse óculos aqui é meu. Eu posso negociar ele se eu quiser, porque ele é meu. Então eu posso falar assim, olha, eu estou vendendo esse óculos aqui por R$500. Ah, mas não vale R$500? Tá, mas é meu, estou negociando. Quer comprar? Quero. Então, beleza, não quer, não quer. Não estou vendendo, só estou dando um exemplo, tá? Então, eu posso negociar porque é meu. Eu estou vendendo, vou dar um exemplo, estou vendendo por 500, mas eu posso fazer por 300. Negociei. Eu mudei um valor. Vamos supor que ele vale aqui 500, vou dar um exemplo, mas eu estou vendendo por 200. Quer saber? Quem der R$10 eu dou. Nossa, mas um óculos que vale tanto, sim, mas ele é meu, então eu posso negociar para o preço que eu quiser. Se tiver alguém para comprar, eu vendo. Ok? Agora, o que eu não posso? Eu não posso negociar o que não é meu. Então eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Aqui está a palavra do nosso Senhor e Salvador. Está aqui. Os textos, né? Bíblia, tem as cartas, tá aqui. Agora, eu não posso negociar, eu não estou falando agora do livro, tá? Aqui, ó, isso aqui. Eu estou falando agora do que está escrito. Eu não posso negociar o que não é meu. Tipo, eu não posso dar um jeitinho nessa palavra aqui que está reprovando o comportamento aí, um determinado comportamento. Ó, tá aqui escrito que está reprovando. Isso aqui é abominação, isso aqui está errado. Há uma condenação para isso aqui. E aí eu, para ficar bem com a galera, eu vou e passo um pano. Falo, não, isso aqui não é bem assim não, porque naquele tempo, não posso. Se está, está, se não está, não está. Não é que você vai entender o pé da letra, né? Mas você não pode mudar o que está escrito. Você não pode dar jeitinho. Compreende? E esse é o problema das pessoas, especialmente do sistema religioso do nosso tempo. Está cheio de lugares aí que eles pegam ali os textos, passam um pano, e aí, sabe, aí fica uma coisa antropocêntrica. É um pouquinho difícil de falar, né? Você sabe que os antropólogos são aqueles que estudam o ser humano, o homem, o ser humano, né? A antropologia estuda o ser humano. Então fica aquela coisa, sabe, centrada no homem, quando na verdade a mensagem tem que ser cristocêntrica. Ou seja, Cristo tem que ser o centro, o Evangelho tem que ser o centro, Deus é o centro. Você vai nos lugares aí onde, na verdade, as pessoas são o centro. Ah, mas a alma não é importante. A alma é importante, mas ela é pecadora, ela é má, nós somos maus. Nós temos... Como é que uma pessoa vai se arrepender se ela sempre é a vítima? Não, que você é a vítima porque o diabo, porque o sistema, a sociedade, não sei o que, ok, que seja. Mas você não quer ser livre? Livre, né? Você, como diz o outro, né? Ah, esse pessoal da graça aí, né? Esse pessoal que diz que vive a dispensação da graça e não sei o quê, já chamaram até a graça de desgraça, né? E tal por aí, ensinando as pessoas que tem que ser a época do sacrifício e aquela coisa toda, porque, veja bem, a graça, ela não é licença para você pecar. A gente chama, a Bíblia chama de liberdade, não de libertinagem. Então você vai encontrar, mas não conhecendo as Escrituras, as pessoas falando sobre isso. As pessoas dando a entender que essa coisa da graça é licença para fazer o que não presta. Ele já morreu por você, ele já pagou o preço, pode fazer, pode adulterar, pode prostituir, pode fazer o que você quiser, porque ele já está pago. Espera aí. Depois a gente vai falar de um texto muito interessante que fala que se a gente viver deliberadamente, pecando deliberadamente, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Nós acabamos anulando, porque quem anula não é Deus, a pessoa anula o que Cristo faz quando ela tem esse tipo de comportamento. Por que é importante falar tudo isso? Porque tudo isso está relacionado ao que Jesus falou ali com os fariseus. Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras? Não é isso? Então, é isso. Então, procure conhecer, peça a Deus, Ele vai te orientar. Tá certo? Procura, não transmita ou transfira essa responsabilidade de você conhecer para outros. Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Tudo que um determinado líder falava, para mim era Deus. Não se questiona. Até hoje é assim lá, nesse lugar. Não se questiona o que o líder fala.
Você só tem que obedecer. Aliás, falavam até assim, ó, se o líder errar, obedeça, porque é ele que vai prestar conta com Deus, não é você. Porque você só obedeceu. Não. Aí Jesus fala, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras. Então você tem que conhecer, você busque. Um dia isso vai ser pedido conta para nós. É importante que a gente esteja em dia com essa conta. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo Culto Racional.